quero fazer uma oração entregando nossa vida, nosso coração a Deus, porque na verdade Ele é o único que pode resolver nossas situações. A verdade é que Ele é o único que pode nos tranquilizar. Os momentos mais difíceis da nossa vida, você vai ver que terapeuta não dá jeito, você vai ver que o melhor amigo só tenta te consolar, mas quem resolve mesmo, quem dá jeito mesmo, é Deus. Não desprezando todas as outras coisas. Se precisar de terapia, faça, por favor. É bom ter bons amigos, tenha, por favor. Tudo isso é muito bom, mas o que resolve? Eu decidi viver uma vida indo direto para o que resolve. Porque eu não sei se você já percebeu, a vida é muito curta. A gente era criança, adolescente faz pouco tempo, agora a gente já está cheio de cabelo branco. A vida passa muito rápido e você nem lembra quais foram as decisões que você tomaram que fizeram você viver o que está vivendo hoje. É por isso que eu prefiro começar orando, para colocar tudo que somos e tudo que temos nas mãos dele. E Ele vai fazer do jeito dele. Você acredita nisso? Senhor, nós te agradecemos nessa manhã. Não porque seguimos uma religião, mas porque nós acreditamos que Tu és o único que nos cobre de verdade. A sinceridade do nosso coração nessa manhã, de estarmos aqui, é porque queremos ouvir a Tua voz. Nós não precisamos ouvir mais um homem, não precisamos ouvir mais uma pessoa inteligente, nós precisamos ouvir o Espírito Santo nessa manhã. Nós precisamos ouvir uma direção que somente os céus podem nos dar. Fala conosco. Coloca a Tua palavra no nosso coração. Revela a Tua vontade, revela aquilo que Tu queres para a gente. Protege nossos sonhos. Protege, Senhor, nossos objetivos. Protege, Senhor, os desejos do nosso coração, porque a Tua palavra diz que se confiarmos em Ti, Tu vai nos conceder os desejos do nosso coração. E cada um aqui tem um desejo diferente. Uns estão querendo uma restauração na família. Outros querem deletar o que se passou. Outros querem acertar daqui para frente. Outros querem resolver situações financeiras que já estão humilhantes. Cada um aqui, Senhor, tem algo para ser resolvido. E nós colocamos isso em Tuas mãos, porque no final das contas, só Tu mesmo pode resolver. Confiamos somente em Ti, toda a nossa esperança está em Ti, toda a nossa confiança está em Ti. Que possamos, nesta manhã, nos aproximar. Nós queremos nos aproximar. Esteja conosco. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, se você tem. No primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Você já teve algum problema que uma pessoa armou contra você? Alguém já armou contra você? Alguém já teve essa situação? Alguém armou uma cilada, uma armadilha para você? Já aconteceu isso contigo? Acontece, né? A vida é impressionante. E às vezes quem arma contra você é justamente quem você já ajudou alguma vez. É ou não é? Parece que ela tem acesso ao teu coração, tem acesso a alguns segredos teus, tem acesso a informações da tua vida, ela vai lá e arma contra você. Existem pessoas que já até te amaram de verdade e agora te odeiam de verdade também. A vida é cheia de percalços. É muito difícil você saber com quem você está lidando, porque a pessoa parece tão boa hoje, amanhã já é outra pessoa. Você já lidou com gente que tem variação de humor? Um dia gosta de você, um dia te odeia? Um dia fala bem, um dia fala mal? Você já lidou com gente que te segue um dia no Instagram, no outro dia deixa de seguir, no outro dia segue, no outro dia bloqueia? Já aconteceu isso? É impressionante. Você fala, o que eu fiz para essa pessoa deixar de seguir, depois bloquear, depois seguir de novo, depois de raiva bloquear de novo? O que está acontecendo? Não dá para você prever como são as pessoas. Cada um reage de uma forma, cada um faz de uma forma, cada um vive a vida que quer, essa é a verdade. Cada um vai criando o seu futuro emocional. Cada um vai criando o seu futuro financeiro. Cada um vai criando o seu futuro familiar em cima das decisões que vai tomando, dos comportamentos que vai tendo. E é muito difícil quando pessoas que deveriam te dar uma palavra de destino, pessoas que deveriam te proteger de alguma forma, são justamente as pessoas que começam a armar contra você. Eu recebo milhares de mensagens por dia nas redes sociais, gente falando assim, Tiago, a minha mãe é a que mais me persegue. Ela deveria me proteger. Tiago, o meu líder, meu guia espiritual, a pessoa que deveria me dar uma orientação foi justamente quem me enganou. Tiago, meu pai, que deveria ser meu instinto de proteção, não só me abandonou, ele também abusou de mim. Eu recebo cada mensagem que eu
Aí você entra em estado de choque quando percebe que as pessoas estão perdendo a esperança na humanidade porque os seres humanos erraram com ela num nível muito profundo. Quando você vê uma pessoa que está desistindo de tudo, não acha que é bobeira não, porque a gente fala assim, que bobeira essa pessoa, tem tudo e está falando que vai se matar. Tem tudo, menos a paz que ela precisava. Tem tudo porque ela tem um carro que você queria ter e você acha que tem tudo? Porque ela fez a viagem que você também sonhava, então você acha que ela tem tudo e não precisava ter vontade de se matar? As pessoas estão vivendo verdadeiros conflitos emocionais por causa do que pessoas próximas que deveriam proteger, deveriam dar incentivo, deveriam mostrar caminho, justamente armaram contra elas. E tem muitos motivos para uma pessoa resolver colocar uma armadilha para você. Existem muitos motivos pelo qual uma pessoa deixa de gostar de você e começa a odiar. Por exemplo, isso é tradicional, se você começar a melhorar de vida, é básico que as suas amizades mudem. Isso é básico. Por quê? Porque tem pessoas que não conseguem lidar com a sua nova fase e elas encontram um jeito de se sentir bem e o jeito de se sentir bem é te diminuindo. Há um tempo atrás eu fui no bairro onde eu fui criado, lá no subúrbio do Rio de Janeiro. E era à tarde, eu ia para um evento no Rio, passei na casa do meu pai, que mora no mesmo bairro até hoje. E eu estava andando na rua que eu fui criado. Passei em frente à casa de um vizinho que estava com o mesmo short, na mesma posição de 30 anos atrás. Fala, Tiagão! Falei, e aí, rapaz, como é que você tá? Ele, tá famosinho, né? Eu falei, não, estou trabalhando bastante. Não dá mais moral. Ele começou a fazer umas piadinhas. Eu falei, caramba. A pessoa está incomodada porque ela está no portão há 30 anos sem fazer nada. 4 horas da tarde, no sol de 40 graus do Rio de Janeiro, ele estava parado. Mas eu estou trabalhando. Então não adianta você ficar chateado com meus resultados. Mas essas pessoas não deveriam celebrar, puxa, cresceu aqui comigo, e agora cresceu. As pessoas não vêm dessa forma não, elas vêm pelo lado negativo. Você começa a crescer, elas começam a ficar contra você. Você casa bem, aí a pessoa fala, casar é uma furada. Muito melhor ser solteiro. Porque ela sonha em casar, mas quem casou foi você. Aí ela vai tentar denegrir o casamento, falar que não serve. Ou seja, as pessoas ficam atingidas por vários motivos. Elas ficam incomodadas até começar a sentir inveja por vários motivos. Mas tem um motivo que é o principal, que é o que eu vou pregar hoje. Esse é o motivo que, infelizmente, é inevitável. Não há nada que você possa fazer para evitar esse tipo de perseguição, armadilha, inveja. Mas é o principal motivo. O ódio mortal que as pessoas têm umas das outras vem geralmente disso aqui que nós vamos aprender hoje. E no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 20, diz assim. Mas Mical, a outra filha de Saul, que era o rei de Israel na época, amava a Davi. Quem era Davi nessa época? Um aspirante, um menino estava começando, tinha derrubado Golias, ficou famosinho em Israel. Todo mundo começou a saber qual era o rosto dele, porque antes ele era só um pastorzinho de ovelhas, não tinha importância nenhuma, morava na periferia, que era Belém, a cidade de Belém. Ele começou a ficar um pouco conhecido, a filha de Saul começa a saber quem é ele, afinal de contas, ele fazia visitas esporádicas ao palácio para tocar harpa para o rei. Então, a menina se apaixona porque fala o seguinte, a Bíblia diz que Davi era bonito, é um cara bonito, é músico, toca bem, é guerreiro, já venceu um gigante, e tem acesso aqui ao palácio, estou apaixonada. Esse assunto chegou no ouvido de Saul. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Aí parece que a história é boa, né? Nossa, que bom, minha filha está interessada num grande guerreiro. Minha filha está interessada num bom partido. O garoto é pobre, tadinho, mas tem bom coração. Se eu ajudar ele, ele arrebenta. Parece que esse é o pensamento de Saul, porque isso lhe agradou, mas aí vai continuar a história. Disse Saul, eu lhe darei para que ela lhe sirva de laço. Palavras do rei Saul. Eu vou dar a mão da minha filha para Davi, para que ela seja uma armadilha para ele. O rei que deveria dar destino para os jovens da nação, o rei que naquela época era o ungido do Senhor, podia dar uma direção para alguém que também estava sendo separado por Deus.
era justamente quem queria botar um laço no caminho dele. Por que você cai em laços? Porque quem fez você não acreditava que poderia ter feito. Porque se você sabe que o teu inimigo está no caminho, você já está ligado no laço. O problema é quando alguém que era amigo, era próximo, ou tinha algum tipo de responsabilidade emocional ou espiritual sobre você, é quem botou o laço. Aí você não esperava. Davi não tinha a mínima ideia que o rei de Israel, que deveria ser um homem que servia a Deus e às pessoas, estava armando um laço para ele, não tinha ideia. Eu darei ela para que ela lhe sirva de laço, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com esta segunda, porque ele tentou dar uma filha para Davi, Davi não aceitou. Com esta segunda filha, você hoje será meu genro. Ele deixa um plebeu virar nobre ao casar com a filha para poder armar uma armadilha, para poder fazer um laço contra ele. Eu vou começar a falar coisas que você precisa prestar muita atenção. A pessoa que começa a pensar em armar um laço contra você, em nome desse laço, ela começa a te dar uma oportunidade que você jamais teria. Davi não tinha chance nenhuma de deixar de ser plebeu e virar nobre, entrar para a família do rei. Mas como ele estava incomodando o rei, eu já vou explicar por que era o verdadeiro incômodo, que a gente acha que Saul perseguia Davi porque as mulheres gritavam o nome de Davi. Você lembra dessa história? Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. As mulheres de Israel gritavam o nome de Davi nas ruas. A Bíblia diz que isso incomodava muito a Saul. Então a gente imagina que a perseguição obstinada de Saul contra Davi veio por causa desses gritos. Esses gritos foram só um gatilho de provocação. O verdadeiro motivo está daqui a pouco, nós vamos aprender. Então Saul, em nome dessa vingança desenfreada, sabe quando você sabe que a armadilha que colocaram contra você não é a natural, é algo do mal? Sabe quando você reconhece que é espiritual? É quando a vingança ela é desproporcional. Anote isso, vingança desproporcional. Saul queria matar Davi por quê? Davi matou alguém? Davi pelo menos falou mal de Saul? Davi tentou roubar alguma coisa de Saul? Não. Então quando a vingança é desproporcional, fica claro que é um laço espiritual. Ou seja, não é que a pessoa está com raivinha de você, que é um laço emocional. Não, é algo espiritual. Mas atrás de todo laço espiritual tem uma oportunidade divina. Anote isso. Atrás de todo laço espiritual há uma oportunidade divina. Então Saul, naquele dia, transforma um menino plebeu de Belém em um nobre, agora morador do palácio. Porque naquele dia ele transforma Davi em genro do rei. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem grande afeição por ti, e todos os servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e humilde de condição. Davi, de novo, dá a mesma desculpa que ele deu para a primeira, quando Saul tentou casá-la a primeira vez, ele falou assim: como eu vou ser genro do rei? A humildade de Davi era tão grande. Primeiro que ele não percebeu que era um laço, ele não percebeu que era uma armadilha. Tem coisas que Deus não te avisa, porque Ele não quer te livrar do laço, Ele quer te livrar no laço. Porque é totalmente diferente quando Deus te livra de um laço que você nem sabe que tinha, só te livrou, e quando Ele te livra no laço, a experiência é muito diferente. Primeiro que seu nome fica registrado na história. Caramba, ele conseguiu sair daquela situação, ela conseguiu se livrar daquilo. Você começa a ver a referência. E segundo, a tua experiência com Deus é completamente diferente quando você é livre por Deus no laço. E Davi, ele começa a dar essa desculpa e fala assim: como é que vocês querem me fazer genro do rei se eu sou homem de humilde condição? Por que ele estava falando isso, gente?
Porque ele falou, como é que eu vou dar dinheiro? Como é que eu vou fazer as coisas acontecer? Como é que eu vou dar o dote? Como é que eu vou participar das coisas? Não tem como. Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo, tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul, assim direis a Davi, o rei não deseja dote algum. O rei não deseja dote algum. Quando Davi fala assim, eu sou pobre, eu não tenho como. Aí Saul fala, essa é a desculpa? Fala que eu não quero dote, não. Peraí, então tá fácil demais. Eu vou virar genro do rei, vou deixar de ser plebeu, vou virar nobre sem pagar nada, sem nenhuma obrigação, tá muito fácil. E tudo que é fácil nessa vida você tem que desconfiar. Essa vida não é fácil. Aprenda isso que eu estou te ensinando. Tudo que aparentemente você está ganhando, fácil, preste atenção e principalmente estude com calma essa situação, porque geralmente é golpe. Não, é só ir lá que é muito fácil, que não sei o quê. Opa, muito fácil, não quero. Tem alguma coisa errada. De Gênesis a Apocalipse, tudo é difícil. Estou vivendo nessa terra aqui há 41 anos, tudo é difícil. Aí a pessoa fala, não, vai lá que é fácil. Não, tem alguma coisa errada. Então, que planeta você está vivendo? A vida é difícil. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas Davi não desconfia. Falou, gente, está muito fácil isso aqui. Do nada, a mulher se apaixonou por mim, o rei quer me dar a filha, não vou precisar pagar, todo mundo paga, eu não pago. Que negócio é esse? Tem alguma coisa estranha. O rei não deseja dote algum, mas ele quer 100 prepúcios de filisteus para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Vou te explicar isso aqui para quem não entendeu. A armadilha era essa aqui, ó. Davi, não precisa me dar dinheiro, não. O que eu quero é o seguinte, eu quero que você vá no acampamento do inimigo, lá nos filisteus, mate 100 filisteus. Você já brigou na rua? Algum homem aqui já brigou? Já saiu na mão com alguém? Já saiu? Mas se arrependeu depois, né, irmão? Está convertido agora, né? Graças a Deus. Foi muito tempo. Mas não é difícil brigar com um? É ou não é? Imagina você ter que brigar com 100. Naquela época não tinha arma, não tinha pistolinha, não. Era na mão e na espada. Você mata 100. Outra coisa, você tinha que matar, derrubar os 100, baixar a calça do cara e cortar o prepúcio, que é a pele do órgão masculino. Ele queria 100 prepúcios. Quanto ele queria? 100. Falou, Davi, é o seguinte, não precisa dar dinheiro não. O rei falou o seguinte, que ele está querendo se vingar dos filisteus. Os filisteus fizeram muita maldade contra ele. Ele quer se vingar. Ele quer que você vá lá no exército inimigo, mate 100 e traga 100 prepúcios. Davi, tudo bem. Davi vai lá no exército inimigo. Ele vai caminhando para a armadilha, sem saber que o homem que deveria protegê-lo, que o homem que deveria dar destino para ele, estava armando um laço de morte. Nessa época, Saul ainda estava um pouco ético, porque depois Saul tenta cravar lança em Davi, tenta matar abertamente. Nessa época ele falou, não vai cair pela minha mão não, vai cair pela mão dos filisteus. Ou seja, não vou sujar minha mão de sangue não. Nessa época ele estava um pouquinho ético ainda. E Davi, sem saber sobre uma ordem do seu próprio rei, e Davi, do início ao fim, nunca quebrou o princípio da autoridade, nunca quebrou o princípio da honra. Uma das coisas que eu mais ensino para vocês é sobre princípios. Princípios não podem ser quebrados. Ninguém chega no sucesso, ninguém vive uma vida de paz e prosperidade nessa terra quebrando princípios. Ninguém. Vai ter que aprender os princípios e seguir. E Davi não quebrou esse princípio de autoridade e começou a caminhar debaixo da ordem do rei e foi lá para o acampamento dos inimigos. Naturalmente falando, o homem não tem como lutar como 100, então Saul fez uma matemática clara. Pronto. Ele vai morrer hoje. Davi volta para Saul, com 2 sacos na mão. Falou, Saul! Quando Saul vê Davi, já começa a ficar tremer. Falou, meu Deus. Davi traz 200 prepúcios. Quantos? 200, o dobro. Porque Davi também sempre seguiu um princípio que eu ensino muito no método em Dash, inclusive. O princípio de fazer mais do que foi pedido. Te pediram um cafezinho, traz também um pão de queijo. Te pediram para lavar os vidros do carro, lava logo o carro todo e passa uma cera no pneu. Faz sempre mais do que é pedido. Você vai ver como você sempre vai ser o escolhido
para o próximo trabalho, para a próxima promoção, você vai ver. Davi traz 200 prepúcios. Sabe o que acontece? A fama de Davi fica infinitamente mais forte do que a época que ele derrubou Golias. Porque agora um homem sozinho mata 200 e dobra a meta que o rei estabeleceu. A fama de Davi agora começa a correr por toda Jerusalém, por todo Israel. E os homens de guerra, diz a Bíblia, começaram a seguir Davi. Davi até ali não tinha admiradores de perto. Aqui ele começou a ter. Aqui começou a gente se aproximar e falou assim, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Anote o que eu vou te ensinar agora. A sua armadilha vai virar sua promoção. A armadilha que botaram para você, na verdade, é uma promoção divina. Os inimigos não têm ideia do que estavam fazendo quando começaram a me perseguir. Eu lembro quando eu quebrei, em 2014, algumas pessoas começaram a me perseguir muito. Mas pensa obstinadamente, uma vingança desproporcional. Uma vingança desproporcional. Eu nunca fiz nada contra esse senhor, por que ele está fazendo isso comigo? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou inventando essa história? Porque eu lembro que eu comecei a dar palestras no início, em 2014, tentando me levantar, e essa pessoa ligava, ela descobria onde eu ia, ligava para a pessoa e falava assim, você sabia que ele está quebrado? Você sabia que ele está respondendo processo na justiça? Você vai deixar esse cara falar aí? Sabe o que eu tinha feito contra esse senhor? Nada! Nunca! E o cara ficou 1 ano me perseguindo, obstinadamente. Um dia eu recebo uma ligação para eu dar uma palestra no maior evento que eu já tinha falado na minha vida até então. Um evento para 10 mil pessoas. Eu não era conhecido quando eu recebi esse convite. Eu falei, cara, por que a pessoa está me convidando? Eu falei, olha, vai ser muita alegria eu ir, eu fico feliz. Posso saber por que você está me chamando? Ele falou, olha, eu não te conheço. Mas eu recebi o fulano na minha casa e falou o nome desse cara, que era um líder. E ele falou tão mal de você. Mas ele te detonou tanto que a minha mulher que estava no quarto digitou o seu nome no Google e falou assim, vou procurar esse bandido. Vou ver, eu quero ver a foto desse bandido. E quando ela digitou meu nome no Google, apareceu um vídeo do YouTube, ela clicou. Quando o cara foi embora e o marido entrou no quarto, a esposa estava em prantos, falando assim, nós precisamos escutar esse homem. E uma grande situação foi revertida naquele dia, na vida deles, na família deles, por causa da mensagem que ela escutou. E eles eram responsáveis por um grande evento lá da cidade e me chamaram. Ou seja, sabe quem me apresentou para o maior evento que eu fiz até então, depois eu fiz maiores, mas naquela época, o meu maior inimigo. Ele armou uma armadilha para mim, que virou minha promoção. As pessoas pensam que estão colocando uma armadilha para você, mas para quem está com Deus, essa é a diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Só para você entender. Mas, Tiago, na prática, qual é a diferença de quem serve e quem não serve a Deus? Na prática, é que quem não serve a Deus caminha para a armadilha e cai. Quem serve a Deus também caminha para a armadilha. Mas ainda que você ande no vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque ele continua contigo. A armadilha para os outros vira laço, para você vira promoção. Quando tentam te derrubar, na verdade estão te levantando. Quando tentam te destruir, na verdade estão construindo o teu nome. É por isso que o justo tem direito ao sono do justo. Tem gente que perde o sono, estão falando mal de mim, estão fazendo tal coisa, estão falando, calúnia, não sei o quê. O justo está dormindo, porque não importa o que falem de mim, porque não importa o que inventem de mim, porque não importa o que tramem contra mim, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. E o laço que tentaram armar vira uma oportunidade divina para eu entrar no palácio. Davi começou a ficar muito conhecido em Israel. Nesse dia aqui, o povo começou a seguir. E a Bíblia diz, no versículo 28,
E viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi e que Mical, sua filha, o amava. Então Saul teve ainda mais medo de Davi e continuamente foi seu inimigo. Aqui é o verdadeiro motivo pelo qual as pessoas odeiam de verdade as outras. É pelo mesmo motivo que em Mateus 12:14, os fariseus se reúnem e começam a planejar para matar Jesus. Diz uma coisa, Mateus 12:14 diz assim, e os fariseus se reuniram e conspiraram para matar, para tirar a vida de Jesus. Essa vingança aqui é desproporcional ou não é? Jesus matou alguém? Jesus roubou alguém? Jesus deu na cara de alguém? Jesus xingou a mulher de alguém? Então por que eu vou matar um cara que não fez nada? Porque ele está falando, estou incomodado com o que ele fala. É motivo para matar? É desproporcional então, concorda? Então grave isso. Toda vingança desproporcional é um laço espiritual que vai virar oportunidade divina. E aí você vê que os fariseus se reúnem para tentar matar Jesus. Por quê? Porque eles percebiam a mesma coisa que Saul percebeu em Davi. Deus é com ele, mas não é comigo. Esse é o verdadeiro motivo da inveja odiosa. É quando as pessoas olham para o teu carro, elas podem sentir cobiça. Eu queria ter esse carro. Elas podem se sentir incomodadas porque teu casamento está dando certo e o dela não. Mas a inveja mesmo, a maligna, vem quando ela percebe, Deus é com essa pessoa e não é comigo. Fala assim, como é que pode tanta gente cair na pandemia e ele ficou de pé? Como pode tanta empresa parar e a dele multiplicar? Como pode tudo que ele bota a mão acaba acontecendo? Como pode tudo que ele já passou e ainda continua caminhando? As pessoas que percebem que Deus não é mais com elas, e Deus não é mais com elas, não é porque Deus é mau não, é porque ela decidiu assim. Porque nós expulsamos Deus da nossa vida, Deus não sai não. A gente expulsa com nossas atitudes, com o nosso coração, com as nossas decisões, com os nossos erros. E aí quando Deus coloca a mão sobre alguém, começa a prosperar a vida de alguém, a gente fica atingido, porque a gente vê que Deus está com ele, mas não está comigo. Ou seja, Saul percebe, Deus é com Davi. A Bíblia diz que o semblante dele caiu quando ele percebeu que Deus era com Davi. E aí ele decidiu ser inimigo para sempre de Davi. Ele falou, esse Davi nunca vai prosperar no meu reino. Esse Davi nunca vai ser nada no meu reino. Eu vou matar esse garoto de uma forma ou de outra. No início ele começou, vou tentar fazer cair pela mão dos filisteus. Outra vez ele já estava mais ousado. Falava, Davi, toca uma harpa para mim. A Bíblia diz que ele pegava a lança e tentava cravar Davi na parede. Já estava descarado. Sabe o que Davi fazia? Fugia. Fazia nada. Porque ele não se levantou contra a autoridade, mesmo quem queria matá-lo. Ele falou, ele pode tentar me matar, eu é que não vou tentar nada contra ele. E cada vez que Saul armava contra Davi, Davi ficava ainda mais conhecido. Cada vez que as pessoas tentavam selar o destino de Davi com armadilhas, com laços, Davi ficava ainda mais forte. Por último, Saul reúne mais de 3.000 homens para perseguir um. Ele descobre que Davi está no deserto. Reúne os mais fortes do exército. E vai para cima de Davi para pegar um. Que covardia. Que desproporcional. Que desproporcional. Mas toda vingança desproporcional é um laço espiritual que vai virar uma oportunidade divina. Saul está com todo o seu exército. A Bíblia diz que ele sentiu vontade de ir no banheiro e entra numa caverna. Adivinha de tantas cavernas que tem no deserto de Judá, quem estava logo escondido nessa caverna? Davi. Saul está vulnerável, agachado. Você imagina que nessa situação, né? Imagina você vai se assaltar e falar, pô, moço, deixa eu acabar aqui, pô. Não tem nem como reagir. Né? Tem coisa que você fala, moço, não tem como esperar 2 minutos, eu vou entregar tudo, mas deixa eu acabar em paz. É um momento sagrado, ninguém me atrapalha, né? E Saul estava nessa situação. A Bíblia diz que Davi pegou um pedaço do manto de Davi, porque imagino que os reis usavam aqueles vestidão na época, ele corta um pedaço e se afasta. Saul não percebe que ele fez isso. A Bíblia diz que quando Davi faz isso, o coração de Davi pesou. Gente, isso aqui é muito profundo.
O cara tá tentando matar, o cara tá com 3.000 homens para pegar ele, o cara já tentou cravar com lança, já tentou fazer ele cair na mão dos filisteus, e ele só porque cortou o vestido do cara, ele ficou com um remorso, ficou, não devia ter feito isso, gente. Deus do céu, o que eu fiz? A Bíblia diz que Davi ficou com o coração pesado e se arrependeu. Quem sou eu? Quem sou eu para tocar nesse cara? Um cara que Deus levantou para ser rei de Israel. Eu não vou me levantar contra ele, não. Olha o coração de Davi. Deus sempre vai livrar dos laços quem tem coração puro. Deus sempre vai livrar das armadilhas quem tem coração nele. Deus sempre vai exaltar os humildes, mas vai abater os orgulhosos. Sempre. Então cuidado com os lados que você anda tomando. Porque Deus sempre vai ficar do lado mais fraco. Deus sempre vai ficar do lado do perseguido. Deus sempre vai ficar do lado do órfão e da viúva. Deus sempre vai ficar do lado daquele que não consegue se defender. Cuidado com os lados que você toma na vida. A Bíblia diz que quando Saul saiu, encontrou com todo o seu exército. Aqui. Era mais uma armadilha. E mais uma vez a armadilha vai virar promoção. Sabe o que Davi fez? Parece que Davi tinha feito curso de marketing. Davi vai para a ponta da caverna, o exército todo está ali e ele fala, meu pai, Saul! Saul vira e fala, é você, meu filho Davi. Porque a relação de amor e ódio é assim mesmo. Você já presenciou uma relação de amor e ódio? Cara, se botar na frente, uma pessoa mata a outra, mas também se der amor, eles vão ficar juntos e tal. Já viu isso? Que loucura! Ele fala, é você, meu pai, Saul? Ele Desculpa, Davi fala, meu pai Saul, ele fala, é você, meu filho Davi? Sim. Aí Davi ajoelha, faz reverência ao rei, pega o pedaço do vestido e fala, aqui, olha, hoje Deus te entregou na minha mão. Imagina 3.000 homens, 3.000 fofoqueiros, meu Deus. Hoje Deus te entregou na minha mão, mas quem sou eu para tocar em você? Larga o laço, larga o lenço, larga o pedaço de pano. Aquilo se espalhou em Israel. Davi não é só forte não, Davi é bondoso, Davi é misericordioso, Davi é ético, Davi é um homem de Deus. Aí pronto, a fama de Davi, cada laço que faziam para Davi virava fama, cada armadilha que plantavam para Davi virava um upgrade, virava uma promoção. E eu declaro nessa manhã sobre a tua vida, que toda armadilha vai virar promoção, que todo laço vai virar oportunidade divina para você viver e cumprir o teu propósito nessa terra. Nada será impossível para você. Deus vai fazer o que precisa ser feito na tua vida a partir de hoje. Deus vai fazer aquilo que Ele tem planejado e projetado no seu coração a partir de hoje. E todo laço, em nome de Jesus, está sendo desfeito na tua vida, nos teus negócios, na tua família. Toda armadilha está caindo por terra. Deus está desfazendo o laço do passarinheiro, diz a própria palavra. Ele vai endireitar teus caminhos e vai te alinhar com o destino que Ele planejou para você. Ele vai abrir portas que estavam fechadas. Por caminhos difíceis que às vezes você não entende, Ele vai usar esses caminhos para te colocar nos palácios. Declaramos isso em nome de Jesus e aqueles que creem, aplaudam ao Senhor. Paz e prosperidade. Deus te abençoe. Amém.